momento que foi liberado a consulta nos valores a receber, esse mês, muita gente correndo, né? E teve aquelas pessoas que verificaram que tinha alguns valores, e aí tentaram fazer o acesso e tal, teve aquelas pessoas que queriam consultar as pessoas falecidas, se tinha deixado dinheiro, e aí nesse caso teve uma novidade que as pessoas poderiam entrar com a sua própria senha, desde que fosse herdeiro, inventariante, testamentário ou até mesmo representante legal. E quando tinha esses valores a receber, pessoas falecidas, aí tinha que entrar numa tela, muitas das vezes aquela situação ali dizia que o CPF não estava cadastrado na base de óbito da Receita Federal. E aí começou algumas situações, inclusive nós fizemos um vídeo divulgando duas opções, né, que foi de informações, que a pessoa poderia fazer isso de duas maneiras. Temos vídeo no canal, vamos deixar nos cards, né, para você poder entender essas situações. E aí depois disso, né, muita gente tentou resolver presencialmente ou até pela internet. E aí começaram a surgir muitos comentários pedindo mais orientação de como resolver essa questão até pela internet. E aí nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas antes de continuar, eu gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim você vai estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, então, como eu falei, vou deixar o vídeo nos cards para você entender melhor essas duas opções, que era você ir lá presencialmente, né, levar a documentação, inclusive no vídeo tem a questão da documentação, e também pela internet. Eu até agora não recebi nenhum retorno de pessoas que tenham feito esse agendamento e ido lá presencialmente resolver. Mas acredito que isso vai funcionar, porque as pessoas indo lá vai ter o servidor que tem acesso ao cadastro e ele vai fazer isso na hora e vai ser resolvido. Só que a diferença entre fazer pela internet presencialmente era que presencialmente resolvia na hora e pela internet você leva 48 horas. Como o pessoal vive pedindo para a gente fazer vídeo sobre isso, fui pesquisar para ver se a Receita Federal teria divulgado alguma informação de como fazer isso pela internet, porque todo movimento que você faz na Receita Federal pela internet é feito pelo Centro de Atendimento Virtual e é necessário, né, uma senha de acesso lá, gov.br ou então certificado digital. Basicamente nós fizemos uma simulação, nós entramos no ECAC, verificamos lá como solicitar serviço, verificamos as opções e não existe lá uma opção específica para base de óbito da Receita Federal, ou mesmo o CPF, porque o que a gente verificou é que dentre as que tinha lá, a possibilidade era cadastro, e abrindo cadastro teria algumas situações lá, mas não especificamente sobre a base de dados, o que leva a concluir que dificilmente a gente por ali ia conseguir fazer uma coisa específica. Eu não estou falando que não possa ser assim. Se a Receita Federal ela não liberou informações a respeito de como fazer e não colocou isso no site da Receita ou até mesmo do Ministério lá da Fazenda, é óbvio que pode ser que você junte alguma daquelas opções e nós que temos um pouco de experiência com relação a isso, quando nós fazemos um processo, juntamos documentos e eles entendem que estão errados, eles simplesmente fazem o indeferimento e você vai ter que se virar e fazer de novo. Então, o que nós temos concreto com relação à internet é que ainda não criaram nada, pelo menos que nós víssemos essa opção para poder você entrar lá em cadastro, CPF de base de dados de óbito, CPF de pessoa falecida, alguma coisa nesse caso. Então, tudo aquilo que a gente verificou, a gente não tem como informar exatamente, especificamente, mas tem a situação do processo digital em que você pode solicitar o serviço e fazer juntada de documento, que isso é normal para todas as situações lá. Volto a falar, como nós explicamos, né? Não verifiquei lá especificamente nada que você possa escolher base de óbito ou alguma coisa parecida. Então a Receita Federal ela teria que se manifestar no sentido de dizer esse tipo de serviço pode ser feito por esse caminho. Isso ainda não tem. Se pesquisa muito na internet, só se encontra o quê? Que você pode fazer pela internet, mas não se encontra como você pode fazer. Então isso é complicado, né? Quem quiser fazer o teste, que tiver nessa situação, né, para poder resolver essa ansiedade de saber os valores, pode tentar o processo digital, solicitar serviço e aí escolher a melhor opção e você vai verificar o que eu estou falando. Mas tem uma outra situação também com relação a essa situação das pessoas falecidas, é que muita gente passando dessa etapa, ele vai dar de frente com uma tela que indica faixas de valores. Isso não quer dizer
em valores exatos. E aí muitas das vezes também, uma vez que passa dessa fase, vai existir situações em que existe que você tem que entrar em contato com o banco para você saber exatamente quais são as documentações que você precisa apresentar. E aí, nesse caso, não teve muita mudança. Você vai cair naquela situação de que, na situação do alvará judicial, para casos específicos a pessoa não tenha inventário, bens a inventariar, arrolamento ou até mesmo o processo de inventário. Mas aí a orientação do próprio Banco Central é que cada instituição vai poder fazer solicitação que ela quer, ela entende ser necessária para a liberação dos valores. E aí, né, você vai ter surpresa, vai saber do valor exato somente depois que apresentar a documentação e verificar o valor exato. Eles deveriam colocar da mesma maneira para o CPF da pessoa, o valor que a pessoa tem lá, né? Eu tenho um vídeo no canal mostrando quanto é que eu verifiquei que tinha lá disponível para mim, inclusive a situação era a mesma. Era uma instituição que não tinha adesão, o valor era pequeno e não ia fazer isso por Pix, eu tinha que entrar em contato para saber como é que fazia para resolver. Tá certo? Então, por enquanto, não tem nada mostrando como se fazer isso pela internet, as pessoas vão ter que aí fazer seus testes até como descobrir. E se você conseguiu, compartilhe aqui no nosso vídeo para que a gente possa ajudar essas pessoas que estão querendo fazer pela internet e ainda não conseguiram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.